Oi, raio de luz, tudo bem com você? Espero que sim, né? Hoje resolvi gravar de novo. E hoje eu vim falar pra você de um livro assim que eu tinha um pouco de receio de ler, né? Pelo fato do livro ser esse aqui. Mais esperto que o diabo. Gente, quando eu ouvia falar nesse livro, eu tinha muito receio de ler ele, né? Porque a gente tem muito medo do diabo, da figura, né? Na verdade, a gente não tem medo do diabo, a gente tem medo daquela figura que pintaram pra gente, que é o diabo, né? Mas aí, de tanto eu ouvi falar nesse livro, eu falei, não, eu vou comprar. Aí eu achei esse livro na revista, eu falei, comprei o livro. Nossa, o livro é maravilhoso, o livro é incrível. Se você ler esse livro, você vai ter uma expansão de consciência absurda, né? Que você lendo esse livro aqui, você vai ter mais consciência de quem é Deus do que de quem é o diabo. Entendeu? Aqui ele dá tantas dicas para você sair do, da procrastinação, para você sair do medo, entendeu? Quando eu li esse livro aqui, eu tive assim, nossa, como assim, gente? Eu pensei que, né, que essa figura é uma coisa e ele não é o que dizem para nós que ele é, né? A religião fala que ele é, que o diabo é. Né? Então, eu separei aqui algumas perguntas do Napoleon, né? Que esse livro é do Napoleon Hill, né? As pessoas falam que o nome dele é Napoleão, mas é Napoleon. É Napoleon Hill. Né? Esse livro, ele é um best-seller. Né? E por muito tempo, quando Napoleon escreveu esse livro não foi impresso, vendido, porque na época as pessoas não estavam abertas para ter esse tipo de conhecimento. E hoje esse livro está aqui em toda a internet, todo mundo, praticamente quem estuda expansão da consciência, autoconhecimento, já leu esse livro. E quem não leu, olha, deveria ler, porque esse livro aqui ó, é uma chuva de insights, é uma chuva de expansão. Uma chuva de expansão é ótimo, né? Mas é muito expansivo ler esse livro aqui. Então eu vou ler aqui umas partes que eu separei aqui que eu achei muito importante, foram as partes que eu mais, assim, me identifiquei, entende? Então, vamos lá. Aqui, ó, deixa eu falar assim, aqui começa a entrevista com o diabo. Vamos lá, né? Aí, a primeira pergunta da entrevista é, ele fala assim, eu descobri o código secreto pelo qual tenho acesso aos seus pensamentos. Vim para lhe fazer algumas perguntas muito simples. Exijo que você me forneça respostas diretas e verdadeiras. Você está pronto para a entrevista, senhor diabo? Aí o diabo responde: sim, estou pronto. Mas primeiro você deve se dirigir a mim com mais respeito durante essa entrevista. Você se dirigirá a mim somente como Sua Majestade, né? Aí Napoleão pergunta: com que direito você exige tal respeito? Tal respeito real? Aí ele fala assim: você deve saber que eu controlo 98% do seu mundo. Você não acha que isso é motivo suficiente para me dar o título de realeza? Né? 98%, gente. Né? E você vai entender que esses 98% aqui são os pensamentos negativos que a gente tem, porque a gente nasceu, né, a maioria, sei lá, 99% da população nasceu e cresceu em um lugar que as pessoas sempre pensam que pensa negativo, pensa que as coisas é difícil, que a gente não pode, que desejar certas coisas. Aqui ele fala tudo sobre isso, né? Aí Napoleão pergunta assim: você tem prova do que está afirmando? Ele fala assim: sim, tenho provas em abundância. Né? Aí eu dou uma puladinha aqui, né? Ele pergunta assim: que consiste essas provas? Aí ele fala assim: consistem de muitas coisas. Se você quer resposta, você se dirigirá a mim como Sua Majestade. Algumas coisas você entenderá, outras não. Para que você entenda meu ponto de vista, descreverei a mim mesmo e corrigirei a falsa noção que as pessoas têm de mim e de onde eu habito, né? Que assim, a gente pensa, né, pra gente conversa aqui para continuar lendo a leitura, que o diabo tá lá no inferno, num lugar cheio de fogo, de labareda, sentado em um trono, né? Com seu garfo na mão, assim como a gente acha que Deus está lá também em seu trono,
né, com aquela barbicha branca, um super, né, que Deus, eu achava que Deus era um super humano, cheio de poderes, mas, né, estudando, expansando a consciência, a gente percebe que Deus não é isso e que o diabo também não está em um inferno. A gente pode melhorar. Aí ele fala assim, né, Napoleão pergunta, esta é uma ótima ideia, Sua Majestade. Comece me contando onde você mora e então descreva a sua aparência física. Aí ele fala assim, minha aparência física? Bem que, meu querido ser humano, eu não tenho corpo físico. Um corpo físico me colocaria em desvantagem e seria um fardo que eu teria que carregar, tal como vocês, criaturas humanas, o carregam ao longo da vida. Eu consisto de energia negativa, entendeu? E vivo nas mentes das pessoas que têm medo de mim. Também ocupo metade do átomo, da matéria física e cada unidade de energia mental e física. Talvez você entenda melhor a minha natureza se eu lhe disser que sou a porção negativa do átomo. Quer dizer, quem já está estudando, né, já sabe, expansão da consciência já sabe que tudo é feito de átomo. Eu sou feita de átomo, esse livro é feito de átomo, minha roupa é átomo, esse anel, essa pulseira que eu estou usando é átomo. Tudo, absolutamente tudo é átomo. Né? Então, tem a parte negativa do átomo, né, que é o diabo, e tem a parte positiva do átomo, que é que ele fala, né, que é a oposição dele, que é Deus, né? E continuando aqui, aí que ele fala assim, bem, se você ocupar somente a parte, a energia, né, bem, se você ocupa somente a metade da energia da matéria, quem ocupa a outra metade? Aí ele fala, né, a outra metade é ocupada pela minha oposição, e a oposição, né, a gente sabe que é Deus. E aqui continuando, como você assume o controle da mente das pessoas? Aí ele fala assim, isso é fácil. Eu simplesmente entro em suas mentes e ocupo o espaço que não é usado no cérebro humano. Eu planto a semente do pensamento negativo nas mentes das pessoas e dessa forma eu consigo ocupar o controle e controlar o espaço. Né? Como é que ele faz isso? Por exemplo, quando você tem um desejo e você acha que esse desejo é muito grandioso, aí vem aquele pensamento negativo. Assim, esse pensamento negativo é a parte negativa do átomo, né? Que aqui está dizendo que é ele, né? O diabo. Então, assim, não é para ter medo. Tá tudo dentro de nós, né? Só para simplificar. A luz, a escuridão é dentro de mim. Né? Na lei das polaridades, é a lei da polaridade. Eu não vou saber o que é luz se eu não experimentar a escuridão. Eu não vou saber o que é amor, né? Se eu não experimentar a raiva, o ódio. Né? Para mim saber o que é uma coisa, eu tenho que experimentar outra coisa. Para mim desejar riqueza, por exemplo, eu tenho que experimentar a pobreza. Se eu já nasci rico, eu não sei o que é pobreza. As pessoas que nasceram ricos, que bom, né? Que ótimo, que incrível. Mas quem nasceu no contraste, na pobreza, não sabe o que é riqueza, não é? E deseja experimentar o que ela não sabe o que é. Eu desejo experimentar uma vida abundante e grandiosa. Como pode melhorar isso aí, Brasil? Aí aqui, vá em frente e me descreva os seus truques inteligentes, Sua Majestade, né, para controlar a mente das pessoas. Aí ele fala assim, um dos mais astutos instrumentos que eu uso para controlar a mente é o medo, né? Planta a semente do medo na mente das pessoas e conforme essa semente germina e cresce pelo uso contínuo dos pensamentos negativos, controla o espaço que elas ocupam. Os 6 medos mais efetivos são o medo da pobreza, né? Da crítica, da perda da saúde, da perda do amor, da velhice e da morte. Então, esse aqui, esse eu tinha muito medo, o medo da crítica. Eu tinha medo de vir aqui gravar, porque eu achava que eu não sabia nada, eu não sabia o suficiente para vir aqui falar, né, do que fez sentido para mim e faz sentido até hoje, né? Então, quem sou eu, né, Brasil, na fila do pão, para vir falar aqui sobre esse livro, por exemplo? Mas eu tô falando que o que fez sentido para mim vai, né, que faz sentido para alguém também, né? O medo da crítica me parou por mais de um ano, que eu tinha essa vontade de vir fazer isso aqui que eu tô fazendo, mas eu tinha medo. O que a minha família vai falar? O que os meus amigos vão falar? Minha cidade, meus vizinhos, conhecidos vão falar o quê? Vão falar que eu tô doida, que eu tô me achando a blogueirinha, que eu tô não sei o quê. Gente, o medo da crítica nos para, entendeu?
medo de perder a saúde. Eu não tenho medo, eu não tenho esse medo, não. Da perda do amor, na verdade, eu não tenho medo de perder o amor. Né? Eu tenho um interessante ponto de vista sobre amor, né? Porque eu estava pesquisando esses tempos atrás sobre vidas passadas e disse que a minha vida passada no amor não foi legal. E eu percebo isso hoje, né? Porque qual é a palavra? Eu romantizo demais o amor entre homem e mulher, entendeu? Aí eu tenho medo de amar uma pessoa e não ser amada de volta. Eu ainda tenho esse medo em mim. Medo da velhice e da morte. Olha, da velhice eu não tenho medo. Eu acho tão lindo aquelas pessoas assim, né, andando na rua. Os velhinhos eu adoro ver. Medo da morte, eu tinha medo da morte antes de expandir minha consciência. Hoje eu não tenho mais, não. Porque eu não tinha medo da morte, eu tinha medo do que ia me acontecer depois da morte. Hoje eu não tenho mais. Porque se eu criar minha realidade, eu posso criar minha realidade também depois da minha morte, né? Aí é que ele fala, continua falando. Qual desses 6 medos mais o ajuda a assumir o controle, Sua Majestade? Aí ele responde assim: o primeiro e o último, a pobreza e a morte. Quem é que quer ser pobre? Quem é que quer morrer? Claro que nós desejamos ter dinheiro para comprar aquilo que a gente deseja, né? Se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu escolheria? Se eu tivesse 100 mil reais que se renovasse todo mês, o que eu escolheria? Né? Eu faço a pergunta, se eu tivesse 100 mil reais que se renovasse todo mês, ou 100 milhões, olha que delícia, 100 milhões que se renovasse a cada ano, o que eu escolheria? Né? Aqui continuando. Sua Majestade, você explicará como ganhou esse controle sobre os humanos, seres humanos? Aí ele fala assim: a história é muito longa para ser contada em poucas palavras. Tudo começou há mais de 1 milhão de anos, Brasil, quando o primeiro homem começou a pensar. Até aquele momento eu tinha o controle sobre todos os homens, mas inimigos meus descobriram o poder do pensamento positivo e o colocaram nas mentes dos homens. Aí então começou uma batalha da minha parte para permanecer no controle. Até este momento eu tenho me saído muito bem, tenho perdido somente 2% das pessoas para a oposição. Tem um filósofo, não sei, um escritor que fala assim: o problema do homem é que o homem não pensa, não sabe pensar, só pensa negativo. Deixa a mente, não é que pensa negativo, deixa a mente sair louco por aí pensando, porque a mente, como ela que tá fora, desde a barriga da nossa mãe, que a gente vem acumulando energia, né, pensamentos, emoções negativas das nossas vidas passadas também. Então, não é que a gente, não é nem que pensa negativo, mas é que a mente, ela começa a rodar um programa. A mente, ela é um programa que precisa ser rodado, que precisa ser atualizado o tempo todo. Se ela não precisa de atualização, nossa mente também ela precisa de atualização. Mas só vai conseguir fazer isso se a gente souber pensar no que a gente quer. Não é pensar no que não quer, porque tem aquela ilusão, né? Que se eu pensar muito no que eu não quero, eu vou ter o que eu quero. Mas não é assim. É você pensar, e você desejar, e você planejar em cima daquilo que quer, não daquilo que não quer, não é? Aí o Napóleo pergunta assim: o que eu posso extrair da sua resposta é que homens que pensam são seus inimigos? Isso está correto? Aí ele diz assim: isso não está correto, isso não está correto, está mais que correto, né? Então, é só pensar direito, né? Que a coisa começa a andar aqui, pulando as frases aqui, né? Ele diz assim: quem são seus maiores inimigos na Terra, Sua Majestade? Ele diz assim: todos aqueles que inspiram as pessoas a pensar e agir de acordo com as suas próprias iniciativas são os meus inimigos, né? Ele cita o nome de algumas pessoas, né? De alguns homens. Homens tais como Sócrates, Confúcio, Voltaire, Emerson, Thomas Paine e Abraham Lincoln. E você também não está me fazendo nenhum bem. Então, quer dizer, eu também, talvez eu tenha nesse meio aí também, né? Porque, olha eu, proteção da pessoa, gente, como pode melhorar? Ensinar as pessoas a pensarem. Eu procuro falar isso para meus filhos, eu falo, vocês param de... Pense diferente, pense bem no que vocês estão falando. Presta atenção nas emoções que você está sentindo.
Meu filho mais velho, ele é muito emotivo. E emoção, gente, emoção é uma merda. Como seria minha vida se eu não tivesse sentimento nenhum? Seria ótimo, porque é sentimento que cria, como dizem, né? Não é o sentimento que cria, é sentir-se, o sentir-se. As emoções não é legal. Ou é legal quando você tem consciência. Quando não se tem consciência, se está inconsciente na Matrix, sai fazendo aí, ó, asneiras, merdas pela vida, porque não sabe controlar as emoções. É reconhecer as emoções e saber controlar as emoções, né? Eu penso assim, na minha opinião. E pulando aqui umas partes, Brasil. Aqui tem o capítulo 4, que fala assim, alienando-se com o diabo. O capítulo 4 é muito bom. Aqui tem um negócio, uma pergunta que eu achei bem interessante. Ele diz assim, diga-me quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas. Aí ele fala assim, aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entre na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Eu já falei sobre isso aqui em um vídeo anterior, um dia desses aí. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça, né? Isso aqui a gente vem também desde criança, né? Tudo isso aqui que você tá vendo, que eu acabei de ler aqui, a gente capta isso das pessoas, dos nossos pais, familiares, amigos, professores e tudo mais, adultos, desde criança. E por isso que eu procuro pensar bem nas coisas que eu falo quando eu tô perto dos meus filhos, né? E continuando aqui, por meio de um ou mais destes, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem. Então, tem que ter cuidado com o que falamos para nossos filhos, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas 9 partes. Então, estabeleça hábitos que mantenham essas portas abertas para sempre. Ainda bem que eu descobri isso, ainda tá bem nova, né? Descobri isso com 24 anos, mais ou menos. Eu tenho 28 agora. Ainda tem no momento que eu tô gravando aqui, eu tô com 28 aninhos. Então, que bom que eu descobri cedo, né? Então, que bom que eu descobri para poder ajudar, contribuir com meus filhos quando eles estiverem grandes, né? Quando eles forem crescendo. Aí tem aqui uma pergunta bem interessante, assim. Estou começando a entender os seus métodos, agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Continue sobre esse hábito que você diz ser o seu melhor truque para controlar a mente das pessoas. Ele fala assim, como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a juventude. Eu as induzo a alienar-se por meio das escolas, sem elas saberem que ocupam. Elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como os hábitos, alienar-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos. Também uso hábitos do meio para mim darem o controle definitivo das minhas vítimas. Né, o meio. O meio pode ser rede social também. Pode ser que se alienem, né? Uma pessoa disse que eu estava alienada. Eu falei, mas será que eu tô alienada? Aí eu falei assim, bom, tem alienação pro lado ruim e tem alienação pro lado bom, né? Porque quando eu estou alienada, né? Eu acho que eu tô alienada, mas pro lado bom. Então se vem mais dessas pessoas pensando que bom, né? Agora alienado pro lado ruim é que é ruim, né? E o lado ruim é o lado que você não pode, é o lado que é difícil, que você não consegue, acho que é o pior de todos, você não consegue. Tem vontade e diz que não consegue. Gente, eu acho que eu vou gravar outro vídeo, porque esse vai ficar muito grande, tá?